Amém. Muito bom que nós estamos aqui hoje, né? Estamos felizes, estamos alegres, porque o Senhor está conosco. E nós vamos começar então hoje uma série de mensagens com o tema Em Busca de um Milagre. E eu quero falar nessa noite, antes de ler o texto, em Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, esse texto que vai nos inspirar nessa primeira mensagem, cujo tema é um toque transformador. Eu quero começar falando aqui a respeito de uma história de um homem chamado Ron Rainey, que foi sócio de uma empresa americana da Apple. Ele foi um dos 3 sócios logo no início da empresa. E logo ali no início, ele era detentor de 10% das ações da empresa. E como estava bem no começo, ele não quis continuar e ele decidiu abrir mão daquela porcentagem ali naquela empresa. Ele tinha bens e esses bens e tal estavam ali mais envolvidos no processo, então ele teve medo diante daquela oportunidade que ele estava tendo, ele teve medo e ele vendeu na época esses 10% daquela empresa por um valor aproximado de $800. E ele nada mais, nada menos perdeu uma grande oportunidade, porque os 10% dessa empresa hoje seria um valor equivalente a $250 mil. Então aquele homem, diante de uma grande oportunidade, ele decidiu não continuar. Diante das incertezas, diante do medo mesmo, ele decidiu vender os seus 10% e abriu mão, então, de uma fortuna milionária diante daquilo que estava para acontecer pela frente. Muitas vezes nós estamos reunidos num lugar como esse, onde quer que a gente esteja, né, que a gente se reúne. A palavra de Deus diz lá em Mateus 18:20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu também estou. Então o Senhor, ele se faz presente. E muitas vezes nós, em reuniões como essa, a gente simplesmente desconsidera o fato da presença do Senhor. E a oportunidade que nós temos de estarmos diante da presença dele, termos o nosso futuro transformado, a nossa vida transformada, a nossa vida impactada. Quantas pessoas entram e saem dentro de igrejas todos os dias? Ah, mas eu não preciso estar na igreja. Realmente, Jesus falou assim, ó, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está presente, mas o que nós fazemos com a oportunidade que nós temos de estarmos diante dele todos os dias? O que isso muda na nossa vida? O que isso impacta a nossa vida? Porque somente o fato da gente dizer que Jesus está presente, isso pode não mudar nada. Porque se nós não o tivermos como Senhor da nossa vida, se nós não soubermos aproveitar esses momentos, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Será que todos nós que usufruímos do privilégio da presença de Jesus, nós conseguimos tirar algo mais dessa oportunidade? Dizem aí que a vida é feita de oportunidades. E nós vamos ver hoje, baseado nesse texto de Marcos, no capítulo 5, a respeito da vida de uma mulher, e nós vamos ver que essa mulher foi uma que não desperdiçou a oportunidade que estava diante dela. O texto diz assim, Marcos 5, a partir do verso 24. Jesus foi com ele. Ele começa dizendo, Jesus foi com ele, porque um pouco antes, Jesus havia acabado de chegar àquela cidade e um homem chamado Jairo havia ido ao encontro de Jesus porque a filha dele estava doente e quase morrendo. E a Bíblia diz que ele se prostrou diante de Jesus e suplicou que Jesus fosse até a filha dele para que ela fosse curada e fosse salva. E Jesus estava indo, então, em direção à casa de Jairo. Mas no caminho, a gente entra aqui então no verso 24, Jesus foi com ele, Jairo, no caminho. Grande multidão o seguia. Comprimindo, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos,
tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Vamos orar novamente? Ó Deus, mais uma vez, diante de Ti, nós estamos aqui para dizer que queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra nessa noite, uma palavra que vem nos direcionar em busca do milagre que nós precisamos. Uma palavra que vem para nos mostrar passos ou caminhos, escolhas e decisões que nós devemos também repensar sobre a nossa vida para que nós possamos, então, em nome de Jesus, ver o cumprimento de um milagre, o cumprimento de uma promessa sobre a nossa vida, Pai. Continua conosco nessa hora e continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, qual é o cenário aqui? Imagina comigo, Jesus, imagina uma cidade como Rio Verde, e tem muitos enfermos aqui, não tem? Muitos doentes. Imagina que as pessoas ficam sabendo que Jesus chegava na cidade. E Jesus, a fama dele se espalhava, porque ele operava milagres, sinais e maravilhas. E os doentes iam até Jesus, e eles eram curados. Imagina a gente ficar sabendo, né? Hoje teve a Esquadrilha da Fumaça aí. Ah, a Esquadrilha da Fumaça está na cidade. Um monte de gente vai lá para ver a Esquadrilha da Fumaça. Todo mundo quer ver. Imagina Jesus chegando na cidade. O cenário era justamente esse. Jesus, a notícia corria, a fama de Jesus corria. Ele estava ali e ele encontra ali, então, uma multidão já aglomerada à sua espera, um homem o aborda, falando da doença da sua filha, salva minha filha está doente, ela precisa ser curada, e todo aquele alvoroço ali diante de Jesus. Quais as pessoas que estão ali naquele meio? Pessoas que com certeza estão necessitadas, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam vivendo alguma crise na sua vida, mas com certeza também havia ali no meio pessoas somente curiosas, querendo saber quem é esse Jesus. Será que ele faz tudo isso que estão falando mesmo? Será? Vou lá para saber, né? Vai que ele opera algum milagre e aí eu vou saber se é verdade ou não. Então existia ali no meio daquela multidão, com certeza, todos os tipos de pessoa. Mas existia uma pessoa no meio daquela multidão que vai nos ensinar hoje que com as atitudes que ela teve, o posicionamento que ela teve, foi justamente o que possibilitou ela de alcançar o milagre na vida dela. Por isso o tema dessa mensagem, um toque que mudou tudo, um toque que transformou tudo. Mas aquela mulher, então, diante de todo aquele cenário, ela não queria apenas saber se Jesus era o Messias, ela não queria apenas matar a sua curiosidade, se ele era capaz realmente de operar um milagre ou não. Ela queria algo mais. Ela queria viver um milagre na sua vida. Hoje, como eu disse, muitas pessoas talvez estão reunidas aí pelas igrejas afora. E aquela mulher, ela identifica uma excelente oportunidade para mudar a vida dela. Quantas pessoas estão hoje reunidas nesse exato momento, ali oferecendo teoricamente o seu culto a Deus,
Mas será que elas têm consciência a respeito de diante de quem elas estão? Diante de um Deus que é todo-poderoso e que de fato está disponível para ser tocado e, sendo tocado, liberar algo novo sobre a vida dessas pessoas? Ou será que eles estão apenas empenhados e só estar perto de Jesus, caminhar ali mais ou menos, de longe, e nada muda, eu não preciso ser tocado, eu não preciso ser transformado? Quantas pessoas estão assim hoje? A gente vê aqui, então, nesse cenário, como eu disse, Jairo encontra Jesus, se prostra diante de Jesus, suplica pela sua filha que estava doente. E nós vamos ver alguns estudiosos falando a respeito de uma comparação entre Jairo e essa mulher. Jairo era um homem conhecido no meio da sociedade. Aquela mulher não, era uma mulher anônima. Jairo era um homem, uma autoridade religiosa da época. Aquela mulher nem mesmo podia entrar dentro de uma sinagoga ou dentro de um templo. Ela não era bem-vinda por causa da sua doença. Aquele homem era um homem que teve oportunidade de conviver até ali com a sua filha, que estava então com 12 anos. Ele teve o privilégio de viver com a sua filha 12 anos. Mas ela vivia de um mal já, uma hemorragia, durante 12 anos. Então nós vemos aqui dois aspectos paralelos em alguns pontos diferentes entre Jairo e aquela mulher. Mas Jesus, diante do prostrar-se de Jairo, ele sai para atender Jairo. Mas no meio do caminho acontece isso que nós vimos aqui. O que nós identificamos? Uma resposta ao questionamento de muitas pessoas. Será que Deus tem os seus preferidos? Será que Deus abençoa só alguns e não a outros? Qual que é o mistério? O que permeia essa questão? A resposta é claro que não. A Bíblia deixa muito bem claro que todos que buscam o encontram. Mas o fato crucial é que nem todos estão dispostos a buscá-lo como esses buscaram. Como aquele homem que foi de encontro a Jesus e ele se prostra diante de Jesus e ele suplica pela misericórdia dele na vida da filha dele. Como aquela mulher que, como nós vamos ver, quais os obstáculos que ela venceu para demonstrar esse clamor, essa dependência, essa vontade de ser tocada ou de tocar o próprio Jesus. O fato é que muitas pessoas estão nas igrejas, mas não estão tão dispostas assim a pagar um preço de uma busca que deveria ser pago. Deus, ele não tem favoritos, muito pelo contrário. Ele responde a quem busca a ele com uma fé genuína e verdadeira. Quantos, diante de um cenário de oportunidade, diante de Deus, saem da mesma forma como entraram? Nada muda, nada é transformado, porque não buscam, porque não estão dispostos a pagar o preço. Qual foi, então, o segredo daquela mulher? Qual a chave para tocar no Senhor a ponto de receber um milagre? Será que nós temos consciência de que o Senhor Jesus é o único que tem poder para transformar a nossa vida? Será que nós temos essa consciência? A pergunta que nós devemos fazer, então, é: qual é o milagre que nós precisamos hoje? Qual é o milagre quando nós olhamos para a nossa vida que nós identificamos? Esse texto, ele vai nos ensinar algumas coisas sobre isso. A primeira delas está no verso 24 e 27, que vai dizer assim, ó: Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Eu volto aqui ao cenário da grande multidão. A multidão que sabe que Jesus cura. Se as pessoas vivem doidas aí por causa de artistas, de isso, gente famosa, né, se aglomeram ali em volta deles, imagina Jesus, que estava ali para tirar a dor das pessoas, para transformar a vida das pessoas. Então era muito difícil, ele estava cercado. O primeiro ponto que nós vamos
ver aqui na vida dessa mulher para que ela pudesse alcançar o milagre na vida dela foi justamente não ser parada pelos obstáculos. E eram muitos obstáculos que ela tinha. O primeiro obstáculo que a gente pode falar hoje é um obstáculo fisiológico. Aquela mulher já sofrendo há 12 anos de uma hemorragia, com certeza ela estava fraca. Outro obstáculo que ela foi desafiada a romper e vencer era o obstáculo das notícias que não traziam em nada esperança. As notícias que, na verdade, despertavam incredulidade. Porque o texto que nós lemos fala que aquela mulher, ela já havia procurado muitos médicos. Muitos médicos. E a situação só ia a pior. Aquela mulher teve que enfrentar o obstáculo da impotência ou da limitação que o dinheiro tem. Dizem aí, né, que algumas pessoas são tão pobres na vida que a única coisa que elas têm é dinheiro. Porque realmente o dinheiro ele é importante para nós. E nós, né? Quem não quer dinheiro? A gente quer dinheiro, não quer? Nós queremos dinheiro. Quem não quiser, a gente pode passar o Pix aí para mandar para nós, né? Mas o dinheiro, ele tem um limite. Existem coisas, a Bíblia fala que aquela mulher gastou tudo o que tinha. E a situação dela só piorava. Então, são vários obstáculos. Ela tinha também o obstáculo da lei. A lei considerava aquela mulher impura e ela nem ali não podia estar. É mais o obstáculo que ela vence. O obstáculo natural e físico, que é o, né, sem desconsiderar os outros, mas talvez aos nossos olhos era o que seria pior, porque era a grande multidão. Muitos talvez olhariam aquilo e falavam assim, mas não vou nem tentar chegar lá. Olha o tanto de gente que tem, como é que eu vou chegar em Jesus? Como é que eu vou falar com Jesus? Como é que eu vou tocar nele? Não tem nem condição, olha a multidão. O texto fala que a multidão o comprimia. Mesmo assim, aquela mulher decidiu acreditar. Ela decidiu avançar. Ela rompe com as barreiras físicas, as barreiras emocionais, com a barreira social, com a barreira religiosa. Ela rompe com tudo aquilo ali, em busca de conquistar o seu milagre. A gente precisa entender que a fé de verdade, ela não negocia com as situações, ela passa por cima delas. A fé de verdade, uma fé robusta, ela é como um triturador de barreiras. A fé de verdade não negocia com barreiras. Então, quando nós somos chamados a viver essa fé genuína e verdadeira, nós não caminhamos por aquilo que vemos, porque senão nós desistimos. O grande problema pelo qual muitas pessoas não recebem o milagre é porque elas estão paralisadas diante do primeiro obstáculo que chega a elas. Diante da primeira dificuldade, elas são paralisadas, elas são paradas. E isso, logicamente, as impede de continuar. Nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar aplicado à palavra de esperança que Deus nos deu. A palavra de direcionamento que Deus nos deu. E nós precisamos nos dedicar a isso. Jeremias 29:13 vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías 55:6 fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então a Bíblia deixa muito bem claro que o Senhor ele está disponível e as pessoas só não chegam a ele porque encontram os obstáculos. Os obstáculos eles podem ser diversos, né? Às vezes as pessoas têm um contato com a palavra de Deus, com o próprio Jesus, e o diabo não fica nada contente com isso, ele se levanta contra as pessoas e o próprio diabo é um obstáculo. E às vezes as pessoas falam assim, mas quando eu não era crente parece que era mais fácil. É lógico. Quando você não era crente, você estava na mão dele. Agora ele quer fazer de tudo para colocar obstáculos diante de nós. Colocar dificuldades e barreiras. E a gente precisa entender que o fracasso, ele faz parte de um caminho de sucesso. É praticamente impossível você falar com alguém que teve sucesso, ele não contar um ponto, algo que aconteceu durante a sua história que foi um fracasso.
Se a gente lembrar aqui, por exemplo, de Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, tinha uma frase, né, quando perguntaram para ele a respeito do tanto que ele falhou, ele falou assim: eu não falhei tantas vezes. Eu apenas descobri 10.000 vezes de como não fazer uma lâmpada. A grande maioria diz que ele tentou mais de 1.000 vezes. E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse parado? Então, o fracasso, ele faz parte de um caminho de sucesso. Aquela mulher, ela tinha tudo contra ela. Ela tinha tudo para não querer chegar em Jesus. Ela tinha tudo para não receber o seu milagre. E o segundo ponto nós vamos ver no verso 25. Nós vamos ver que aquela mulher, ela enfrentou a morte para ter vida. O verso 25 fala: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. O sangue simboliza o quê, o sangue? O sangue simboliza a vida. Se ela tem uma hemorragia, ela estava literalmente vendo a sua vida se esvair diante dos olhos dela. O sangue tem esse simbolismo de vida. Quando uma pessoa está doente e precisa receber sangue, é como se ela estivesse recebendo vida. Agora, da mesma maneira, uma pessoa se machuca ou se acidenta e o sangue ali está indo embora, isso é o símbolo de que a vida está indo embora. Aquela mulher estava nada mais, nada menos do que morrendo aos poucos, morrendo a cada dia. A cada gota de sangue que ia embora, ela estava morrendo. Mas ela decidiu enfrentar a morte para que pudesse ter vida. Segundo a lei judaica, aquela mulher não podia se aproximar de pessoas, muito menos se relacionar com as pessoas. Se ela fosse solteira, ela não podia casar. Se ela fosse casada, não podia ter relação com seu marido. Ela devia viver uma vida de isolamento e confinada, solitária, por causa da condição dela. Aquela mulher não podia entrar no templo, ela era considerada imunda e ela não poderia estar ali onde ela estava. Ela não podia estar no meio da multidão. Por que, pastor, que ela decide enfrentar a morte para que pudesse ter vida? Porque o simples fato dela estar ali no meio daquela multidão, se ela fosse pega, ela poderia ser julgada e apedrejada até a morte. Mas ela decidiu enfrentar o risco da morte para que pudesse ter um encontro com Jesus. E tendo um encontro com Jesus, a sua vida seria transformada. O verso 27 fala assim, ó, tendo ouvido a fama de Jesus. Ela sabia quem Jesus era. Ela sabia o que Jesus poderia fazer pela vida dela. Ela não aceitou aquela situação, mesmo com a condição que ela estava. Fraca, debilitada, limitada, mesmo diante de tudo aquilo que ela tinha vivido nos últimos 12 anos, ela não aceitou aquela situação. E ela decidiu ir de encontro a Jesus. O terceiro ponto, nós vamos ver que ela também não se conformava mais com a situação ou a condição que ela vivia. Uma situação, uma condição deplorável. Quantos de nós estamos olhando para a nossa vida e nós estamos nos conformando com algo que nós deveríamos estar inconformados? Quantos de nós? Nós precisamos fazer uma autoanálise. Eu preciso olhar para mim, você precisa olhar para você e enxergar em você algo em que você olha e fala, eu estou inconformado com isso. Eu não quero mais viver esse tipo de situação. O verso 25 diz que aquela mulher estava assim há 12 anos. É como se a decisão dela de enfrentar todos aqueles obstáculos, enfrentar até mesmo a morte, era uma declaração que ela estava dizendo, eu não aguento mais. Eu vou até as últimas consequências para conseguir tocar em Jesus, para conseguir alcançar o meu milagre. Ela estava indignada com a sua condição de vida. E é interessante a gente olhar para quantas pessoas a gente conhece hoje que se acostumaram com uma situação ruim, com um casamento ruim, com uma vida financeira ruim, com uma saúde ruim.
né, com uma família ruim. As pessoas estão acostumadas, para ela está tudo bem, elas se acomodaram. Né? E a grande questão é que o diabo também ele vem com frases contra a nossa vida para que a gente se acostume. Frases como: você nasceu para sofrer, você nunca vai conseguir resolver isso. A gente não pode se acostumar com as situações ruins ou mais ou menos. A gente não pode. Como eu disse, um casamento ruim, um emprego ruim, uma vida, uma saúde ruim, a gente não pode se conformar com isso. A gente precisa fazer como aquela mulher e decidir dar um basta naquilo que a gente olha para nós e nós estamos identificando que nós não podemos nos conformar com aquilo. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos nos levantar, precisamos crer e lutar. É isso que nós precisamos fazer. O inimigo, ele quer que você e eu aceitemos o cativeiro. E o que Deus quer, na verdade, é que nós tenhamos uma reação de fé. Nós precisamos olhar para o cenário que nós vivemos, nos debruçar diante do Senhor e dizer: Senhor, para onde eu vou? Qual é a decisão que eu devo tomar? Qual é o caminho que eu devo trilhar? E isso só vai acontecer se nós tivermos um encontro de fato com Jesus. A última ação aqui, que foi tão importante quanto todo o resto, está no verso 28. Aquela mulher, no verso 27, fala que aquela mulher enfrentou a multidão e tocou Jesus, as vestes de Jesus. O verso 28 fala: porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa palavra, esse pensamento, essa frase dessa mulher demonstra nada mais, nada menos do que uma fé profunda e verdadeira. Se eu apenas tocar as vestes dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Então, o quarto ponto vai nos mostrar que para que ela pudesse chegar à conquista do seu milagre, da sua cura, ela tocou Jesus com fé. O diabo nos desafia, diante de tudo aquilo que está à nossa volta, a sermos incrédulos. Ao vazio que existe à nossa volta, a nós não crermos que Deus é um Deus que pode prover. Há muitas pessoas que se aproximam de Deus, mas elas só estão curiosas. Elas são rodeadas por um emocionalismo, por uma investigação intelectual. Eu quero saber se ele é Deus mesmo. Eu quero saber que tipo de Deus é esse. Outras pessoas estão se achegando diante de Deus apenas para ter uma moeda de troca. Eu te dou isso e o Senhor me dá isso. Mas aquela mulher não. Aquela mulher chegou diante de Jesus com fé. E ela não apenas chegou, mas ela tocou as vestes de Jesus. Hebreus 11:6 diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 1:6 diz assim, peça, porém com fé, em nada duvidando. Marcos 11:24, portanto, eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então a fé é um fator fundamental. Deus ele está hoje com essa palavra, despertando a nossa fé. Ele está nos trazendo a uma realidade, para que a gente entenda que uma fé genuína supera dificuldades e obstáculos. É isso que Deus está fazendo conosco hoje. E para concluir, então, a gente precisa entender que há um poder disponível para mudar a nossa vida. Basta um simples toque de fé em Jesus. E isso, com certeza, mudará a nossa vida. Salmo 34:18 diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, então?